Glorifico o nome do Senhor por esta noite. Sou muito grata a Deus por estar conhecendo mais uma parte da família do Senhor. Verdadeiramente a presença do Senhor está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu ali tentando me conter. Jesus, daqui a pouco eu vou ter que falar tal palavra, vou ficar aqui chorando. Vai ser difícil. Mas uma coisa eu queria dizer para os irmãos: que igreja cheirosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que igreja cheirosa. Aleluia. Eu sentei ali, na hora que eu cheguei, eu falei: Jesus, que cheiro bom. Mas eu creio que não é só um cheiro físico, né? É o bom perfume de Cristo, né? Eu sou a pastora Solita, né? Como já fui aqui anunciada pelo nosso pastor Luciano. Nos conhecemos ali na igreja da pastora Rosângela, do pastor Maxwell, amigos também antigos nossos, que aprendemos a amar, né? Aqui está meu esposo, o pastor Vânis. Nós congregamos ali na igreja Assembleia de Deus, no Ministério Shekinah, na estrada do Encanamento, 10.055, nosso pastor Elias Calixto e pastora Mariné Calixto, amém? E eles nos liberaram, né, para estarmos aqui nessa noite, compartilhando mais um pouco, né, enviando as cartas, como foi falado aqui nessa noite, amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com você que fica lá no livro de Atos. Aleluia. Eita Deus! Livro de Atos, capítulo 4. Eu acho que você já percebeu que eu e minha esposa, a gente está com uma ligação, né? Aleluia. O Senhor tem falado muito conosco por esses dias a respeito do Espírito Santo, Aleluia. a respeito do que é a igreja, de quem é a igreja, o que a igreja tem, o que pertence à igreja, né? E como que o Senhor, Ele não mudou e Ele continua levantando a sua igreja. Aleluia. Com poder e grande glória, ainda mais nesses últimos dias, para cumprir o chamado, né? Que noite gloriosa é essa, né, Dati? Estarmos aqui meditando, relembrando. Eu me lembro que eu comecei o meu ministério em missões, né? Pela misericórdia, eu fiz algumas viagens pelo Brasil aqui, né? Pude ver um pouco, né, da necessidade realmente que o nosso país tem, muita necessidade, né? E, irmãos, quem não teve o privilégio ainda de poder ir a algum lugar, pregar o evangelho um pouco mais distante, um lugar realmente necessitado, é uma coisa gloriosa. A gente vai, a gente vê que nós somos ricos mesmo, ricos materialmente, ricos de tudo, porque às vezes coisas simples que nós temos faltam para as pessoas. E quando aquelas pessoas olham e veem você vindo de outro lugar, eles gostam muito do pessoal, né, carioca, né, todo lugar que você vai. Quando a gente chegava e falava: não, vocês são lá do Rio de Janeiro, e entra na minha casa, você entra na casa deles, você come ali o que eles têm, e ali a gente ora, ali Deus salva, Deus cura, Deus liberta, e a gente volta chorando, rindo ao mesmo tempo, porque a gente sente o privilégio de poder ser usado por Deus um pouquinho para abençoar a vida de alguém. Gente, como isso revigora a vida de um cristão, como isso nos enche de vida, porque isso é realmente o Evangelho, amém? Então nós vamos ler lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 9, que vai dizer assim: agora pois, ó Senhor, considera as ameaças deles. A minha versão é King James. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 31 novamente. Eu sei que talvez a sua Bíblia seja uma versão um pouco diferente, mas dá para se entender, amém? No 3 nós vamos ler. Para nós não precisa ser alto não, nós vamos acompanhar, amém? 1, 2, 3. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito
de Deus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho lido o livro de Atos e a cada dia que eu leio eu fico mais apaixonada, porque a gente começa a se identificar, a entender a identidade a qual nós fomos chamados, como foi cantado aqui. Eu creio que naquele momento, quando Isaías ele tem aquela visão e que o Senhor fala com ele, eu acredito que o sentimento que ele teve foi parecido mais ou menos com isso que a gente, quando lê, entende qual é o chamado, qual é a nossa identidade, o que Deus escolheu para que nós venhamos a fazer, o que Jesus veio fazer na face da terra. Porque aqui no livro de Atos é a continuidade da história, a qual começa a ser escrita, não posso dizer história, mas um compêndio, um relato, um relatório das coisas que Jesus havia feito e ensinado. O Lucas, o médico, ele começa a escrevendo lá no Evangelho de Lucas, e Atos é uma continuação, aleluia, dos relatos de Lucas, no seu Evangelho, segundo ele escreveu. E aqui quando ele começa no primeiro capítulo, ele está dizendo, olha, eu estou te escrevendo, ó Teófilo, eu estou te dando, completando para você, te dando as outras instruções, as instruções finais daquilo tudo que eu procurei saber, que eu procurei vasculhar, saber com os discípulos, daquilo que Jesus fez e das promessas que o Senhor deixou para a igreja, dar continuidade às suas obras. Você conhece a palavra que vai dizer que Jesus fala assim, olha, eu fiz algumas obras e vocês farão também obras iguais a estas e ainda maiores. Quando Jesus ele relata isso para os seus discípulos, ele já está dando, aleluia, um prenúncio daquilo que havia de continuar através da sua igreja, porque Jesus ficou 3 anos e meio aproximadamente ensinando a palavra do Senhor, mas pela misericórdia, Jesus também curou, libertou, salvou, ele fez grandes maravilhas porque o povo sofria. Mas Jesus estava ali instruindo os seus discípulos, aqueles que ficariam após a sua morte e ressurreição, aqueles que dariam continuidade à sua obra na terra, aqueles que dariam continuidade à proclamação do Evangelho. E o livro de Atos é muito rico. Lucas foi muito feliz, muito cheio do Espírito Santo, porque tudo que ele colocou aqui, aleluia, é muito benéfico e é muito importante para a igreja. Aleluia. E nós precisamos meditar nesse livro de Atos, porque nós estamos na última dispensação, aleluia, que é a dispensação do Espírito de Deus. Foi falado aqui pelo meu esposo a respeito das cartas, a respeito do Espírito nos capacitar, e nós vamos chegar lá. O Lucas ele começa a escrever, ele começa a dizer, ele começa a relatar aqui, e nesse capítulo 4 ele vai dizer, ele vai deixar escrito, relatado que depois de Jesus ter subido e dos anjos terem aparecido e a promessa haver sido dada para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês serão minhas testemunhas até na Judéia, Samaria, os confins da terra, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até hoje, aleluia, diga até hoje, confins da terra. A palavra vai ser cumprida e vai se cumprir até quem volta. Glória a Deus. Ele é verdadeiro, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E os apóstolos começaram, aleluia, a executar aquilo que o Senhor tinha dito que eles fariam. Pedro, como pastor da igreja ali, ele começa a sair com João, aquele que era um amado. Eu gosto muito de falar do João, porque o João, ele traz para mim uma fragrância, uma essência tão profunda de adoração, que a Bíblia vai dizer, ele mesmo fala, que ele era aquele a quem Jesus amava. Jesus amava todos os discípulos, amava todas as pessoas, mas ele era aquele que reclinava a sua cabeça no peito. Ele era aquele que era amigo de Jesus, que andava, aleluia, como diz nos dias de hoje, era o fechamento de Jesus. E ele também tem uma visão muito profunda no seu evangelho, depois lá, na ilha de Patmos, em Apocalipse, é o mesmo João, revelações profundas. Mas ele e Pedro aqui começam a fazer a obra do Senhor, e eles começam a pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, e dado aos sinais e prodígios que eles começaram a manifestar
manifestar por intermédio do nome de Jesus, porque eles pregavam o nome de Jesus. Nós não fazemos milagres, sinais e prodígios a não ser no nome de Jesus. Aleluia. Nós não pregamos a palavra, nós não oramos, nós não fazemos nada se não for no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer: quer comares, quer bebais, façais tudo para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Nós Deus. agora somos, aleluia, aqueles que estão representando esse nome. Glória a Deus. E Pedro e João, eles começam, só que aí de repente começam a surgir as tribulações, as perseguições, porque havia um grupo chamado dos religiosos, tanto fariseus quanto saduceus, e aqueles que eram magistrados, mestres da lei, até mesmo guarda. A Bíblia vai dizer que no livro de Atos você vai ver que cada grupo, aleluia, se levanta. Essa semana meu esposo estava falando comigo, eram 8, eu falei, era muito mais, porque no final quando ele falou que eram 8 grupos, havia também toda a parentela do último grupo, então era muita gente que estava se levantando, aleluia, contra o nome de Jesus. Mas Jesus, certa feita, tinha falado para eles: olha, vocês serão bem-aventurados por serem perseguidos por causa do meu nome. Não é por causa não é por causa da nossa roupa, não é por causa do cabelo, não é porque a gente canta, não é porque a gente prega, é por causa do nome. É verdade, aleluia. Porque hoje que a gente vê as pessoas falando, fulano está me perseguindo porque é deusa. Não é sobre nós. Glória! Nada é sobre nós. Aleluia. Nada. Quem somos nós? O irmão falou aqui, né, na hora do louvor, né? Às vezes Deus ele nos chama e nos constrange. Eu estava ali sentada, as lágrimas descendo, porque às vezes constrange, porque a gente fala: Senhor, não tem nada mesmo. Tem dia que a gente acorda e a gente fala assim: meu Deus, não tem nada, eu não tenho nada, só promessa, só tua promessa. Mas é assim que Jesus faz, diga glória a Deus. É assim que Deus faz conosco, para que nós sejamos vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Aleluia. É um privilégio. A perseguição não era por causa deles. Tanto que quando acontece essa cura na porta do templo, Pedro ele dá um discurso muito duro. Ele começa a dizer para aquelas pessoas: por que vocês estão olhando para a gente assim tão maravilhado? Porque esse homem foi curado. Vocês acham que foi por causa da nossa santidade? Está escrito. Vocês acham que foi por causa que a gente é alguma coisa? Não. Se ele está de pé, é porque ele colocou a sua fé no nome. Aleluia. E por causa do nome ele se levantou. Glória a Estava ali Deus! já há muitos anos recebendo sua esmola. As pessoas entravam para orar naquele templo, naquela sinagoga, entravam e saíam, e ele estava sentado à porta, e ele estendia as mãos, porque ele esperava receber algo natural. Mas no dia que ele se encontrou com Pedro e João, fresquinhos, cheios do Espírito Santo, eles acabaram de ver Jesus ressurreto. E Pedro olha para ele e fala: olha para mim, olha para nós. Nós não temos nem prata nem ouro, mas nós temos uma coisa que a gente acabou de receber há um pouquinho de tempo. Está fresco, porque e aquele homem olha para ele com fé, e aquela fé liberada, e Pedro fala para ele: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem começou a saudar e entrou por dentro do templo, glorificando o nome do Senhor. Quantos querem ver isso ainda nesses dias? Quantos querem ser usados dessa forma, assim como Pedro e João? Eles não eram pessoas diferentes de nós. Aleluia. Às vezes a gente pensa assim: mas eu nasci aqui, nesse lugar onde ninguém sabe nem que existe. Mas a minha casinha é tão pequena, mas eu não sei nem falar direito, eu sou analfabeto, isso e aquilo. Jesus não está preocupado com isso. Ele está dizendo para mim e para você: não é isso, é o meu nome. Se vocês crerem no meu nome, vocês farão obras como estas e ainda maiores. Mas aqueles que eram religiosos, que eram cheios de costumes e que não conheciam o nome e nem o espírito que estava por detrás do nome, começaram a ficar nervosos contra Pedro e João. Porque deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Nós estamos falando sobre a igreja perseguida. Sim, a Bíblia fala, Jesus falou que nós seríamos perseguidos, que pessoas seriam perseguidas por causa do nome. Nós estamos lendo isso aqui.
Nós estamos vendo um relato verdadeiro, verídico, que aconteceu, e muitos outros você vai ver aqui. Só que, assim como naquela época de Jesus e dos apóstolos, aqueles líderes, eles não eram só religiosos, mas eles eram políticos. E grande parte dessa perseguição lá fora também, ela não é só religiosa, ela é mais política do que religiosa. Devemos orar por Israel? Com certeza. Mas devemos orar também pela Palestina. Devemos orar pelas pessoas inocentes, porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo deixa o ensinamento, ele diz assim: eu desejo que todos os homens levantem as suas mãos e orem por todos. Aleluia. Porque o desejo de Deus é salvar a todos. E às vezes, nós nos enganamos um pouco, ou confundimos um pouco, sabe? E falamos, não, temos que orar por Israel, porque essa semana eu vi um vídeo, eu fiquei muito entristecida, eu falei, meu Deus, mas é assim que são as coisas. Vários meninos israelitas, garotos pequenos, com idade de 9, 10, 11 anos no máximo, e eles estavam rindo das crianças palestinas que estavam chorando seus irmãos. E não só rindo, eles estavam fazendo gestos feios, mostrando o dedo do meio para aquelas crianças, e as crianças gritando por causa dos seus pais, das suas mães. E eles fazendo gestos feios, zombando daquelas crianças no seu luto. Israelitas. Mas o que Jesus disse? Nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, esse Israel sionista que está fazendo guerra não é o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus aceita quem é Jesus e cumpre as palavras de Jesus. E Jesus mandou que nós venhamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Só que tem pessoas que politicamente, elas não entendem o que é evangelho, elas vão pelo lado político e falam, não, tem que matar mesmo, tem que esfolar, isso, aquilo, não sei o que. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vinga os inimigos de Israel. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus também vai se vingar de Israel. Porque Israel não está certinho, não. Nunca foi. Sempre pegou contra Deus. E no final agora Deus vai prestar conta com Israel também. Então nós precisamos entender a Bíblia, ler a palavra, para que nós não venhamos também professar coisas que não agradam o coração de Deus. Mas aqui os religiosos, políticos, eles se levantam contra Pedro e João. E por causa disso, eles começam a levar Pedro e João a um tribunal. E ali Pedro, ele, com ousadia, não queria nem saber se ele ia morrer, se ia bater, se estava cheio do Espírito Santo, ele começa a falar. Ele começa a dar uma palavra dura. E quando eles são soltos, porque a Bíblia vai dizer que eles são soltos, eles voltam para os seus amigos aqui no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 4. Eles voltam para os seus amigos, no versículo 23 do capítulo 4, assim que eles são soltos, ali daquele tribunal. É engraçado que eles dizem para eles, nós não queremos que vocês ensinem nesse nome, nós não queremos que vocês façam nada nesse nome. O problema era o nome, porque o nome estava desbancando todo o sistema. O nome estava desbancando todo o sistema político-religioso que dava recurso para eles, retorno. O problema deles é que o Deus deles era o próprio ventre deles, como diz a palavra de Deus. Então eles falam, esse nome realmente, nós tentamos matar Jesus, não deu certo, fizemos o que tivemos que fazer, ele ressuscitou, e esses camaradas continuam falando no nome, não adiantou poder bélico, não adiantou poder religioso, não adiantou poder político, não adiantou dinheiro, o nome não morreu. Ô, glória! E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que começar a ameaçar, a gente começar a oprimir. E eles falam, não fale nesse nome, não ensine nesse nome. O problema, irmãos, é o ensinamento. Eu tenho visto que hoje nós precisamos voltar sim a um tempo de ensinamento, mas um ensinamento de uma letra que não é somente a letra, mas uma letra que tem um espírito que vivifica. Porque só ler não adianta. A gente tem que ler e tem que produzir aquilo que a gente leu. Esse espírito tem que trazer vida. Aleluia. E nós temos visto que aqui no Brasil nós somos fartos de pregadores. Muita coisa tem sido ensinada, mas muita coisa ruim não.
nós temos que ter carro, nós temos que ter casa, temos que nos vestir bem, porque nós somos filhos de Deus, porque o nosso Pai é o dono do ouro, é prata, amém, glória a Deus. Deus ele entra com providência. A Bíblia diz em todo tempo que Deus ele não deixa os seus filhos, aqueles que confiam nele, em falta. Aquilo que nós precisamos do Senhor entra com providência, o Senhor não deixa faltar, mas o Senhor não ensinou que a gente tem que viver no luxo, não. Isso é doutrina hedonista, mas o que a gente vê aí hoje é as pessoas pulando de igreja em igreja, esses pregadores famosos, esses cantores famosos, só para ganhar dinheiro. As pessoas andando com bolsa da Louis Vuitton, cinto da Prada, e o povo lá fora morrendo. Ou pessoas do nosso lado morrendo, no Brasil mesmo. Aí eu te pergunto, eu não quero falar aqui da instituição, mas os irmãos estão entendendo que os irmãos são cheios de Espírito Santo. Nós temos a ilha de Marajó. Eu estava escutando hoje aquele louvor, o Senhor falou na minha cabeça assim, o Evangelho dos Fariseus, né? Qual é a gravadora que quis gravar essa canção? Nenhuma, nem vai querer. Porque a igreja ela não quer ouvir isso. A sociedade ela não quer ouvir isso. Aí, infelizmente, um pastor até muito conhecido, como a menina falou lá, cantor, muito conhecido aí do meio pentecostal, deputado. Esse evangelho é o evangelho da lacração. Não. Evangelho da lacração é o que as pessoas estão ensinando aí. Que você tem que ter Prada, tem que ter Louis Vuitton para você lacrar. Para você ostentar, para você dizer que Deus ele é contigo. Meu Deus! Aí nós ficamos correndo de um lado para o outro, como ovelha sem pastor. Aí na nossa igreja o pastor fala assim, irmão, cuidado, aonde você vai? Ora ao Senhor antes de você ir. Porque de repente você vai lá, você vai voltar turbado. Aí a pessoa fala assim, o pastor está querendo tolir meu mistério. O pastor está querendo tomar conta da minha vida. Mal sabe eles, né, pastor? Que são os pastores que vão dar conta naquele dia com Jesus também, né? Mas por quê? Porque a massa, a mídia, ela está ensinando doutrinas que não são doutrinas de Jesus. E a gente, como já é concupiscente, na nossa natureza pecaminosa, a gente não vigia, a gente vai porque é bom. É verdade. Porque a gente quer comer bem, a gente quer vestir bem, a gente quer uma vida confortável, a gente quer perseguição, a gente não sabe o que é perseguição. Eu fiquei constrangido de Jesus quando eu comecei a escutar o Evangelho Fariseu, a ilha de Marajó. Mas lá a Assembleia de Deus, tem tanta Assembleia de Deus lá, Belém, é a cidade mãe das Assembleias de Deus. Cadê a Assembleia de Deus que não faz nada por essas crianças? Gente, vocês não têm noção. A Assembleia de Deus lá é muita. Com o dinheiro que eles têm, com a influência que eles têm, já não era mais para acontecer isso naquele lugar, irmãos. Não era. Mas sabe por quê? O Deus deles é o próprio vento. As pessoas não querem mais sentir a dor do outro. As pessoas não querem, a gente não quer. A gente não quer largar a nossa cama, a gente não quer. A gente não quer sair nem ali na esquina, a gente não quer pegar, a gente não quer ser perseguido. A gente não quer mais receber chacota. Antigamente, há uns 20 anos atrás, ainda eu peguei esse pedacinho. A gente era chamado de crente cafona. A gente era chamado o povo do livro da cama preta. Eu conheço uma irmã que era da igreja há 80 e poucos anos. Ela falou que ela se converteu com 15 anos de idade. A mãe dela falou que não queria que ela lesse a Bíblia, porque a mãe dela disse que a Bíblia era um livro de feitiçaria. E ela compra lá, a pastora. E ela fala, eu desejava muito, eu comecei a procurar o livro, me desse esse livro porque eu queria ler a palavra. Hoje não. Hoje a gente não quer. Hoje a gente quer pregar para ser aplaudido. Hoje a gente quer ir na igreja para receber. A gente não quer dar mais nada. A gente sabe o que é perseguição. Verdade. Pedro e João sendo ali perseguidos. Eles voltam para os seus amigos. E os seus amigos, eles decidem fazer algo que é muito importante. Nós fizemos aqui hoje, mas nós precisamos redobrar a nossa disciplina. Diga o que, pastora? A oração. Aleluia! Nós precisamos voltar a cultivar a disciplina de orar sem cessar. Aleluia! Por esses dias o Senhor me sacudiu.
E eu tenho voltado à disciplina da oração. Irmão, é uma coisa tão engraçada. E você começa a ficar tão assim, que é assim automático. Eu já acordo assim, já estou falando, orando em língua, eu estou fazendo coisas assim, irmão, vou te dizer, às vezes nós temos que fazer orações com as nossas palavras, mas as nossas palavras elas são enganosas. O nosso coração é enganoso. Então, às vezes, a gente faz meia hora, 20 minutos de oração, a gente acha que a oração não fez. São só palavras vãs. Jesus disse o quê? Quando vós orais, vocês não vão fazer como os outros fazem. Vocês vão entrar no seu quarto. Que quarto? Oração. Trancar a porta. Ou seja, nada e ninguém agora me atrapalha. Agora é o meu momento com o meu Pai. Agora eu vou falar com o meu Pai. Eu posso estar sentado à mesa com alguém, mas eu estou falando. Eu aprendi com o TB Joshua. Quantos conhecem o TB Joshua? Já ouviu falar? Já até faleceu, já foi para o Senhor, né? Lá na África. Eu lembro quando eu comecei a obra de missão, comecei a viajar, nós estávamos dentro de um ônibus, eles botaram o DVD do TB Joshua. Ele fazendo aquelas curas e nas pessoas sendo curadas instantaneamente. Pessoas lá na África, na época era muito pior, hoje não. Hoje, se nós formos para lá, aqueles que estão indo para lá agora estão indo para colher o fruto. É verdade. Hoje nós temos sido abençoados pelos irmãos africanos. Hoje eu só escuto africano, meu. Pregando. É João Camélia, é TB Joshua, Júlio João. Só homem cheio do poder de Deus. Hoje nós estamos colhendo aquilo que alguém um dia semeou. É verdade. O TB Joshua chegou lá, na época, meu Deus, era uma miséria só. E Deus usou ele poderosamente. Depois tu procura na internet, TB Joshua. Ele deixou um legado. Que legado. Que legado. E eu tenho aprendido com ele isso, que você pode estar sentado à mesa com alguém, mas dentro do seu coração você está orando. Você está falando com o Pai. E você está falando em línguas, porque o apóstolo Paulo vai ensinar, olha, eu oro em línguas. Eu oro o tempo todo em línguas. Porque a língua é edificação nossa, é fortalecimento do nosso espírito, é fortalecimento da nossa vida espiritual. Então hoje, não tem que orar, ou tem que orar, é só petição, não, ora em língua. E vai orando. Como você vê, daqui a pouco, você está 1 hora orando, 2 horas orando, 3 horas orando, e você não sente nem o tempo passar. A Bíblia vai dizer aqui que os amigos deles, quando eles voltam, que eles são soltos, eles vão orar. Aleluia. Porque foi como o pastor Gans falou aqui, a nossa arma, ela não é carnal. A gente não vai pegar a espada para dar espada nos outros, a gente não vai pegar a arma para dar tiro nos outros, não. A nossa arma é o poder de Deus. Glória a E o Deus, poder de Deus ele aleluia. faz coisas extraordinárias, irmão. Aleluia. Ele faz os nossos inimigos ficar cegos, ele faz meu Deus, quantos testemunhos de pessoas. No início da minha caminhada que eu via homens que saíram do tráfico e mostravam todo rasgado, furado de bala, que Deus deu livramento, que engasgou a arma. Deus ele ainda faz isso. O Espírito Santo não mudou. Glória a Deus. Eles começam a orar. E foi justamente o versículo que nós lemos aqui. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Diga, capacita os teus servos. Repete, capacita Deus é. Aleluia. Primeira coisa que eles pedem na oração, Senhor, olha para as ameaças deles. Começou a ameaça. Nós estamos saindo para cumprir o ídolo do Senhor. Nós estamos saindo para falar do nome. E eles já começaram a se levantar novamente, achando que eles vão impedir, aleluia, a expansão dessa palavra. Mas, Senhor, olha para as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que os irmãos lá fora suportam? Porque são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Essa semana, a Glória a Nigéria, Deus. eu estava vendo hoje, a Nigéria é um dos países que estão separados, mas é o pior, né? É onde tem mais morrido pessoas, né? Mais sendo até compartilhado no Instagram também, do Portas Abertas. É um dos países que é mais massacrado. E eu estava vendo um pastor também de lá, da Nigéria, Moçambique, esses lugares lá, África. E ele estava falando, sabe por que
Deus tem levantado a nós, os nossos irmãos aqui na África, porque quando nós nos tornamos crentes cristãos, nós somos de verdade. Aleluia. Porque lá é tanta feiticeira, irmão. Essas macumbinhas daqui é café pequeno. Lá eles voam, irmão. O negócio lá é sinistro, é bravo. Então lá para você ser crente é de verdade. Sabe por que a gente não vê aqui, irmão? É porque a gente não tem sido muito crente, não. Meu Deus. É porque as coisas aqui pra gente tá fácil. Mas quando a perseguição ela vem, ela tem um propósito. Aleluia. Ela tem um propósito de nos tirar do lugar de conforto, do lugar de conformidade. E aqui foi só o começo. Mas eles oraram. Senhor, capacita os teus servos. Quem? Aqueles que serão enviados. Porque nem todos serão enviados. Né? Como foi falado, como está aqui nos pilares. Nem todos serão enviados. Mas aqueles que são, capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Por isso que os irmãos lá fora aguentam o negócio, porque eles são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles aprenderam que é o Espírito Santo que capacita. Que é através da oração. Tem um louvor agora que a gente escuta todos os dias. Uma menina lá também africana, não sei se alguém já ouviu. Eu vou orar. Que canção linda, irmãos. Ela só fala, eu vou orar. Quando eu oro, tu passas por mim, tu falas a mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras escondido para mim. E quando eu ouvi a primeira vez essa canção, meu Deus, eu senti tanta presença, mamãe, que eu comecei a chorar. Eu não conseguia me conter. E não é uma letra grande, mas é uma letra cheia de verdade, cheia de unção. Sabe por quê? Porque só quem é perseguido, só quem passa pelo processo, consegue, aleluia, ser extraído dele e dela um olho puro. É verdade, aleluia. Glória a Deus. E aí eu falei, meu Deus, eu quero isso, Senhor. Aonde que eu me perdi, eu vou voltar, Senhor. E eles clamaram, eles oraram. Concede a eles, Senhor, que eles preguem a tua palavra com intrepidez. Vou falar, a palavra da verdade. Arrependei-vos. Abandona a mulher do teu irmão. Abandona a mentira. Deus tem misericórdia, mas você tem que abandonar a mentira. Esse é o evangelho da verdade. Não é evangelho, não. Vem para Jesus que Jesus vai te dar tudo que você precisa. E você vai ficar deitadinho numa nuvem, aleluia, branquinha, flutuando. Não. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que querem andar segundo a justiça e corretamente diante de Deus sofrerão perseguições. Apóstolo Paulo, aquele que foi o perseguidor, de perseguidor para perseguido. Aleluia. Eu queria poder entrar nisso, mas não deu. Aí no versículo 30 vai. E eles continuam orando. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Pregação da palavra, curas e milagres. Nós precisamos voltar a isso. Aleluia. Nós temos muita pregação da palavra. Mas cadê as curas e os milagres? Porque tem gente que só acredita vendo. Tem gente que só acredita mesmo olhando. Não, esse Deus é verdadeiro. Como é que tu vai tirar o feiticeiro da feitiçaria se ele não vê um Deus maior que aquele que ele acredita que é um Deus? Como que você vai pregar para um ateu? O ateu ele não acredita em nada, né? É o que eles dizem. Mas o não escolher também é escolha, diz aí um filósofo por aí, né? Como que nós vamos? Pela manifestação do poder. Aleluia. Com provas. Porque Lucas está dizendo, olha, aquilo que Jesus fez e ensinou, tem provas. Pedro fala, aquilo que Jesus fez e ensinou, vocês mataram ele, mas vocês viram todas as provas. Aleluia. Vocês viram. Vocês constataram as provas que ele fez. E mesmo assim vocês mataram ele. Vocês ouviram falar desde a época dos profetas, desde a época de Moisés, que vocês dizem que vocês acreditam em Moisés. Mas vocês não acreditam nada, porque vocês não acreditaram em Jesus, porque Jesus foi falado dele por Moisés, a respeito dele por Moisés. Vocês não acreditaram, se mataram. O autor da vida. E eles falam pregação e sinais. Pregação e sinais. Pregação e sinais. Pregação e sinais. Glória a Deus, aleluia. Quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, mediante essa palavra, você vai pregar a palavra
palavra, você vai buscar a presença, como o pastor estava falando aqui no começo. Se você é chamado para ir para algum lugar longe, ou se você é chamado para ficar, não tem problema. Foi quando eu preguei lá do pastor Maxwell. O mesmo Espírito que envia, é o mesmo Espírito que fica. Aleluia. Aleluia. E se você entende que você é chamado, você é geração eleita como você cantou, a partir de hoje você vai começar a buscar Jesus como você nunca buscou na sua vida. Você vai começar a buscar Ele e pedir a Ele em oração, Senhor, assim como aqueles irmãos ali de Atos dos Apóstolos oraram, eu oro a Ti, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra com intrepidez. E enquanto eu pregar a Tua palavra, Senhor, estende as Tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Teu Santo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma vez eu fui para Bahia. E eu lembro quando eu fui na segunda vez, eu estava indo lá pela segunda vez, os irmãos já tinham ido na outra vez, e eu estava indo pela segunda vez. E o pastor que estava comandando, né, aquela obra, ele chamou alguns de nós para ir na casa de uma irmã para revê-la, porque eles tinham pregado para ela uma outra vez e ela tinha se convertido a Jesus. E essa irmã lá era uma grande feiticeira na Bahia. E nós fomos na casa dela visitar para ver se ela ainda estava na presença, se ela estava no direitinho, e ela estava, da glória de Deus. E ela começou a me relatar as coisas que ela fazia, algumas coisas que ela fazia, os ídolos que ela tinha, as coisas. Mas a pregação do Evangelho fez aquela mulher entender que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ela entendeu que aqueles ídolos que ela tinha, aquela feitiçaria toda que ela fazia, por mais que ela tivesse um certo tipo de poder, não era maior que o poder de Jesus. Mas para isso, nós precisamos orar. Diga, orar. Orar. Diga para o seu irmão, vamos orar, irmão. Vamos orar. Vamos orar, irmão. Orar sem cessar. Irmão, não briga com quem é de oração. Não briga com quem é de oração. Não briga com quem ora, não. Tem gente que até zomba de quem ora. Não zomba, não. Não zomba da irmãzinha, da senhorinha que ora, daquelas irmãzinhas ainda do coque que ora. Não zomba, não, irmão, de quem ora. Porque quem ora, aleluia, tem conexão direta com Deus. Glória a Deus, aleluia. Não brinca com quem ora. E a Bíblia diz no 31 que assim que eles terminaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Aleluia. A oração tem poder de fazer tremer as coisas. Glória a Deus. A oração dos escolhidos de Deus, dos servos de Deus, numa só propósito, uma só unidade, um só pensamento, tem poder, aleluia, para quebrar estruturas. Aleluia. E tu acha que se você orar, Deus não vai quebrar esse mal na tua vida? Vai. É só você orar com perseverança. Orar, 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 orar. Tá doendo, ora. Tá sofrendo, ora. Tá feliz, ora. Tá comendo, ora. Não tá comendo, ora. Ai, orar sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem ora tem poder. Aleluia. Quem ora tem conexão. Quem ora tem intimidade. Quem ora, o céu se abre. Quem ora, o anjo aparece. Aleluia. A Bíblia, você vai continuar no livro de Atos. Aleluia. Para frente, quantas coisas eles fizeram cheios do poder de Deus. Aleluia. A oração é a chave. A oração ainda é a chave. Amém. Pedro, ele entendia isso, porque quando Jesus falou com ele, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso agora, mas foi meu Pai. Aleluia. Como, meu esposo, que Pedro recebeu aquela revelação naquele momento? Será que ele não estava orando? Aleluia. Será que caminhando com Jesus ele já estava na disciplina de oração, aprendendo com Jesus a como orar? Aí Jesus vai para ele assim, por causa disso, eu te dou agora as chaves do meu reino. Aleluia. E as portas do inferno não Oh, aleluia. prevalecerão, irmão. Glória a Deus, Tem gente que orar é nada, a oração é chave para fechar as portas do inferno, aleluia. A oração é chave para abrir as portas do céu. A oração tem poder, tem poder, tem poder. Glória, depois Pedro vai ser preso de novo. E a igreja se reúne e começa a orar. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Pedro, solta Pedro. Aí ele vai diante de todo aquele soldado, a toda
rigidamente guardados naquela prisão. Aleluia. Mas o anjo aparece para ele Glória a Deus. e fala: vamos embora, levanta, se veste, aperta o cinto, bota a sandália e vamos embora. E abriu a primeira porta. E abriu a segunda porta. Você não tem medo. E abriu a segunda porta. E abriu a terceira porta. Aí quando ele deu por si, ele estava já do lado de fora. Aí quando ele se deu por si, epa! Isso aqui foi algo sobrenatural, sabe por quê? Pedro tinha, aleluia, um memorial de oração. Pedro tinha orações em reserva. Ele tinha azeite na botija, aleluia. Sabe que azeite? Oração, 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 oração. Hora 3 horas da manhã, hora meio-dia, hora 3 horas da tarde. Hora de madrugada, hora de manhã, hora de noite. Hora do trabalho, hora tomando banho. Hora da igreja, hora na rua. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome. Por causa da oração, o apóstolo Paulo, depois de ser perseguidor, passou a ser perseguido porque ele teve um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: agora eu vou te mostrar o quanto é necessário você sofrer por causa da minha obra, da minha palavra. Duro é para ti recalcitrar contra os meus milhões. E ali ele encontra, fica cego. O que fica? É bíblico. Tem que pensar: como assim? Fica cego? Fica cego. Se levanta contra quem está fazendo a obra de Deus com sinceridade. Fica Meu cego. Aleluia. Cai duro, estatelado. Eu vi uma vez um rapaz que foi roubar uma irmã que era cristã. A irmã ficou, ele pegou a bolsa da irmã. A irmã começou a orar. Ele deu 5 passos para frente e caiu duro. Puf! Morreu. Deus ainda mata, irmão. Ananias e Safira está aqui. Foram mentir para o Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo é tão suave, ele é uma pomba. Ah, mas é fogo também. Não brinca com quem é de oração, com quem é cheio do Espírito Santo. Não brinca. Ele e ela não vai fazer nada contra você, mas Deus ele vai. Então quer saber como ter poder? Ore. Aleluia. Quer saber como vencer os inimigos? Ore. Aleluia! Ore. Ore. Paulo depois aprendeu a andar com Jesus. Anjo aparecia para Paulo. Anjo aparecia para Filipe. Filipe era tão cheio do Espírito Santo que depois que ele acaba de pregar para um eunuco e batizar o eunuco nas águas, a Bíblia vai dizer que ele é transladado, arrebatado de um lugar para outro. Ele vai para lá em Azul. Como que foi isso? Aí a gente vê os filmes do X-Men, Flash. filme da Marvel, aquele monte de herói, né? Os jovens que gostam, né? Muito. Caraca, esse cara tem muito poder. Você também tem. Aleluia. Não, eu repeti. Você também tem. Aleluia! Filipe, ele foi, ó, levado. Ninguém viu. Elias. Uma hora estava aqui, outra hora estava ali. Ninguém sabia onde ele estava. Deus pegava ele e tirava ele. Tu achava que era ele andando? Deus transportava ele assim, ó. Aleluia. Esse negócio de Marvel é tudo imitação. Glória a Deus. Pegar tudo, pegar a Bíblia. O cara lá que é dono, lá tem um velho lá que é judeu. Não é judeu? Eles conhecem os mistérios. Dono da marca. E a gente que é crente está marcando passe, dando bobeira, né, irmão? Marcando passe, dando bobeira, deixando de aproveitar aquilo que Deus concedeu a nós, pelo seu Espírito. Mas em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite. Eu não vim aqui para fazer você lá, você limpar. Eu vim aqui para pegar a palavra com Deus e pedir para que o Senhor venha. Aleluia, enquanto nós pegamos, que Ele venha estender as suas mãos para curar. Se você não é decidido do teu coração de ser enviado, se Deus está queimando o fogo do teu coração, de você ir para as nações perseguidas, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a jejuar, começa a se derreter na presença do Senhor, começa a falar: Senhor, me envia, mas antes de eu me enviar, me enche, me enche, me enche, me enche, enche, me purifica, como Isaías falou, o Isaías falou, o anjo veio, pegou uma taça do altar, tocou na boca dele e falou: agora você está apto, pode ir, pode falar, porque aquilo que você falar, eu vou chancelar. Se purifica na presença, jejua, se santifica, leia a palavra, tenha intimidade com o Senhor, e quando chegar no momento certo, Aleluia. Ele vai te lançar como uma flecha, sabe por quê? Glória a Deus. Eu já vou terminar porque eu não sei nem que horas tem.
Você está debaixo de uma unção profética desse Deus. Aleluia. Nós temos que entender que todo pai espiritual nosso, pastor, ele tem um manto, ele tem uma capa. Aleluia. Uma capa de unção. E quando nós fazemos parte do ministério desse homem ou dessa mulher, nós estamos debaixo dessa capa. E essa unção, ela nos persegue. Aleluia. Essa unção, ela nos acompanha. Então, se você está nessa casa, se você congrega nesse lugar, você está aqui, aproveita, começa a fazer igual Eliseu. Eu quero porção dobrada, o Espírito está sobre ele. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero, aleluia, provar do que ele prova. E a Bíblia vai ensinar o quê? Que ele, onde Elias ia, ele ia. O ele fica aqui, não, eu vou contigo. O ele fica lá, não, eu vou contigo. Eu não te solto, eu não te deixo. Eu sou dos filhos dos profetas. Eu sou da escola dos profetas. Eu vou ver aí falar, então se você ficar perto de mim, se você ver eu subir, aleluia, se você ver, você vai receber a capa. E eles são uma corobeira. Ele falou, eu vou perder tempo. Ou trazendo pro dia de hoje, eu não vou ficar correndo atrás de pacotinha, de amiguinho, de amiguinha, de amigo, de amiga. Eu não vou perder meu tempo mexendo em Facebook, Instagram, o WhatsApp. Eu vou colar com o meu pastor. Eu vou colar com a minha pastora. Eu vou colar com o homem de Deus. Porque eu quero a mesma unção. Eu quero aprender a sabedoria. Eu quero aprender a aplicar. Porque discípulo é assim. Aleluia. Discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que aprende. Pedro e João, eles eram discípulos. Aleluia. Aleluia. E esse aqui foi só o começo daquilo que eles começaram a fazer. Você continua lendo os Atos, ele é maravilhoso, ele é poder de Deus tremendamente. Aleluia. E o Senhor ele deixou isso para nós também. Não foi só um privilégio deles naquela época. Essa graça, essa unção, ela está sobre nós também. Aleluia. Só depende de nós usufruir, praticar, Aleluia. buscar. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Jesus ele vai dizer na parábola, aleluia, em uma parábola que sobre a respeito da oração, e ele vai dizer que quando nós pedirmos, o Senhor ele pode nos dar todas as coisas, mas quanto mais vos dará o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus precisam ter 3 bases de fé: a oração, a fé no nome, a oração, a fé no nome e o Espírito Santo. Diga comigo: oração, Oração. fé no nome, Fé no nome. e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Tudo que eles eram: pessoas que oravam, pessoas que tinham fé e que foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Amém. Quero pedir licença aos pastores, pedir para vocês se colocar de pé. A hora ela não nos ajuda muito, mas eu creio que aquilo que o Senhor queria, não falar, mas chancelar mais, fortalecer mais nos nossos corações, porque eu vejo que vocês são uma igreja fervorosa, vocês são uma igreja avivada, vocês têm Glória a Deus, amor. Eu vejo aleluia. isso, eu senti isso aqui pelo Espírito, eu senti Aleluia. pela unção ao qual foi ministrado os louvores. Não depende de muita coisa, como as pessoas têm achado hoje por aí. Não depende, ser discípulo de Jesus não significa nada sobre performance. Ser discípulo de Jesus, enviado, chamado de Jesus, não tem a ver com número de like, não tem a ver com número de visualização, não tem a ver com conexões com pessoas importantes. Não. Ser discípulo de Jesus tem a ver com oração, ter fé e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E nós só viemos aqui para compartilhar e acrescentar mais um pouquinho no coração de vocês. Aleluia. Essa paixão, esse desejo. Não parem realmente de orar pela igreja. Não parem de orar pelas igrejas perseguidas. Não parem de clamar. Não parem de ajudar. Não parem de buscar. Não parem de fazer aquilo
aqui também, aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo. Jovens, sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus conta com vocês. Daqui a pouco, eu não sei, talvez antes que Jesus volte, muitos de nós já venhamos dormir no Senhor. Vocês vão dar continuidade, assim como os discípulos. Essa palavra não pode morrer até que Ele venha. Tem que continuar, até que Ele venha, tem que continuar, até que Ele venha. E eu acredito nessa geração, eu acredito na geração dos meus filhos, eu acredito nessa geração de jovens, eu acredito que vocês estão se levantando, aleluia, cheios do Espírito Santo, para pregarem. E quando vocês pregarem, Jesus usar a vida de vocês para curar, para libertar, aleluia, para salvar as vidas. Eu creio que Deus está levantando uma geração cheia de poder, uma geração sim do reavivamento, aleluia. E eu creio que aqui no Brasil ainda tem uma geração que Deus está escondendo agora por um tempo pequeno, mas Ele está preparando. Cadê você que Jesus está preparando? Cadê você que Ele pode contar? Que você vai se disciplinar na oração, você vai abandonar os seus desejos, você vai matar a sua carne, você a partir de agora, irmãos, Glória a Deus. a cada dia que a gente vive, o tempo diminui. Eu ouvi por esses dias um homem falar isso. Nós temos que servir a Jesus assim. Hoje é meu último dia. Você acordou hoje, Senhor Jesus, hoje é meu último dia. O que eu posso fazer para cooperar com o teu reino, Senhor? O que eu posso fazer para cooperar com o teu reino? Nós precisamos de fazer mais. Mas não é fazer o que nós estamos acostumados a fazer. Aleluia. É fazer aquilo que realmente é relevante para o reino. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos orar essa oração que os discípulos fizeram por Pedro e João. Nós vamos orar pedindo que o Senhor venha nos capacitar. Aleluia. Para que nós venhamos pregar a palavra com intrepidez. Que nós não venhamos temer a morte, não venhamos temer, aleluia, o escárnio, a humilhação, aleluia. Que nós não venhamos temer os olhares feios, que nós não venhamos temer, aleluia, todo e qualquer tipo de ameaça, mas que nós possamos abrir os nossos lábios e pregar a palavra com intrepidez. E enquanto nós estivermos pregando, Senhor, estende as tuas mãos para curar. Cura a nossa nação, Senhor. Cura a nossa nação, cura as igrejas do Brasil, Senhor. Cura os altares, meu Pai. Eu sei que não são todos, ó Deus, mas eu falo daqueles que estão, meu Pai, contaminados e corrompidos, aqueles que já não querem mais saber do próximo, aqueles que têm juntado maná, estocado maná para eles mesmos. Ó Senhor, cura, meu Pai, a nossa nação chamada Brasil. Cura, meu Senhor, os nossos corações. Nos levanta com poder. Vem com a tua Shekinah, vem com o derramar do teu Espírito. A promessa já foi cumprida, Senhor. Este nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa já se cumpriu. Essa promessa já se cumpriu. O meu Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que quer andar de forma, meu Pai, sobrenatural nessa terra, a todo aquele que entende que não há mais tempo de perder tempo, Senhor, a todo aquele que entende que nasceu por um propósito, que nasceu para cumprir o teu propósito. Ah, Pai, não nos deixa, Senhor, acomodados, meu Pai, subjugados, Senhor, inertes, meu Pai da glória, calados, sem cumprir o nosso propósito. Que nós possamos dizer como Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que nós possamos te buscar a um ponto, Pai, que nós não tenhamos mais prazer em nada, Senhor. Ainda que nós venhamos comer, ainda que nós venhamos beber, mas que aquilo ali não seja, meu Pai, motivo, Deus, de algo que nos arrebate o coração, Senhor. Eis aqui o teu povo nessa noite, Pai. Um povo bendito, um povo abençoado. Que tu venhas dar crescimento aos teus filhos. Que tu venhas ajudar, meu Pai da glória, ao anjo dessa igreja a cumprir aquilo que está no coração dele, aquilo que ele deseja em fazer para a tua obra, para o teu reino, Senhor. Envia, meu Pai querido, recursos
um instrumento de luz para a glória do nome do Senhor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos, em nome de Jesus, amém? Se você crê, você dá um glória a Jesus em nome do Senhor. Aleluia. A igreja vai vencer. Até que Ele venha, nós estaremos de pé, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.